A cicatriz cirúrgica no meu abdômen lateja enquanto estou parada na porta do que costumava ser minha casa. Sangue escorre dos meus nós dos dedos, onde tenho apertado a chave de latão com tanta força que está cortando a palma da minha mão. Mas não sinto dor. Não mais ponto atrás de mim, sirenes ecoam pela noite. Luzes vermelhas e azuis pintam a rua suburbana com cores que me lembram a sala de cirurgia onde doei uma parte de mim há 3 meses, onde literalmente doei um órgão do meu corpo para salvar a mulher que mais tarde riria da minha cara. Mãe, a voz do meu filho de 15 anos corta a escuridão. Ele está ao meu lado, mais alto do que me lembro, mais maduro do que a sua idade. Em sua mão, ele segura a prova que destruirá todos. Você está pronto? Eu toco a cicatriz novamente. Ainda está sensível, ainda está cicatrizando, assim como a ferida que abriram em minha alma quando me entregaram aqueles papéis. Quando me disseram que eu não era nada, quando pensaram que tinham vencido, a porta da frente se abre antes que eu possa responder. Meu marido, em breve ex-marido, está parado ali, de pijama de grife, com o rosto pálido como a morte. Sua mãe se encolhe atrás dele, com a mão pressionada contra o corpo, onde agora repousa meu rim, mantendo-a viva. O rim que eu doei. O rim que deveria salvar nossa família. Ele respira, a voz quase um sussurro. O que você fez? Eu sorrio. Não é um sorriso simpático. É o sorriso de alguém que foi destruído e se reconstruiu em algo perigoso. Algo que deveria ter assustado desde o início. Era exatamente o que eu estava planejando desde o início, digo a ele, dando um passo à frente enquanto os carros da polícia param bruscamente atrás de nós. Você simplesmente nunca se deu ao trabalho de me conhecer de verdade. Meu filho levanta o celular, o vídeo pronto para reproduzir. O vídeo que muda tudo. Sua avó solta um suspiro de espanto, reconhecendo que está naquela tela. O que descobrimos, o que sabemos. Querem saber o que há de mais engraçado na traição? Pergunto, passando por eles e entrando na casa que tem meu nome na escritura. Apenas meu nome, embora eles nunca tenham sabido. Ela te ensina exatamente quem as pessoas realmente são. E vocês me ensinaram bem. O primeiro policial chega à porta. Entrego-lhe a pasta que tenho carregado. 20 páginas de provas, 3 meses de planejamento, uma vida inteira de vingança condensada neste único instante. Oficiais, digo calmamente, creio que estejam procurando por estes dois. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite, o assado ficou perfeito. Passei 6 horas preparando-o, regando-o a cada 30 minutos com uma mistura de vinho e ervas da horta que plantei com minhas próprias mãos. As mesmas mãos que seguraram a mão da minha sogra durante as sessões de diálise 3 vezes por semana nos últimos 2 anos. As mesmas mãos que assinaram os formulários de consentimento para o teste de doação de rim quando ninguém mais na família era compatível. O vapor subia do prato quando o coloquei diante do meu marido, Richard. 15 anos de casamento, e eu ainda tentava preparar sua comida favorita pelo menos uma vez por semana. Mesmo que ele estivesse chegando em casa cada vez mais tarde, mesmo que seus beijos tivessem se transformado em selinhos, seus abraços em breves tapinhas no ombro. Cheira maravilhosamente bem, querido, disse sua mãe, Eleanor, do outro lado da mesa. Ela morava conosco agora, tinha se mudado para cá quando sua saúde começou a piorar. Eu havia transformado o quarto de hóspedes em uma suíte confortável para ela, completa com banheiro próprio e uma pequena sala de estar onde ela podia assistir aos seus programas. Meu filho Jeremy foi o único que realmente sorriu para mim. Um sorriso verdadeiro. Não aquela expressão vazia e ensaiada que os outros dois exibiam. Ele havia crescido tanto este ano, 12 centímetros a mais e com ombros que me lembravam os do meu pai. Mas os olhos dele, esses sim eram meus, escuros e atentos, sempre enxergando mais do que as pessoas percebiam. Obrigado, mãe, disse ele, já estendendo a mão para pegar as batatas. Você se superou. Richard pigarreou. Era um som que eu já ouvira 1000 vezes, geralmente precedendo alguma crítica sobre a casa, minha aparência ou minha carreira como designer gráfico freelancer. Mas esta noite, algo estava diferente. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele enfiava a mão no bolso do paletó. Antes de comermos, disse ele com uma voz estranhamente formal, há algo que precisamos discutir. O envelope que ele tirou era grosso, do tamanho de uma folha A4. Meu estômago, já embrulhado pela recuperação da cirurgia que fiz apenas 6 semanas antes, se contraiu ainda mais. Eu sabia o que era antes mesmo que ele o deslizasse pela mesa. Ninguém convive com alguém por 15 anos sem aprender a ler os sinais.
Papéis do divórcio, disse ele simplesmente, como se estivesse me contando sobre uma mudança no tempo. Meu advogado já os preparou. É tudo muito simples. O quarto pareceu inclinar. Segurei a borda da mesa, sentindo os veios da madeira sob meus dedos. 6 semanas. Fazia 6 semanas desde que eu havia sido anestesiada e acordado com um rim a menos. 6 semanas desde que salvei a vida da mãe dele. Você está brincando, ouvi-me dizer. Mas, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que ele não estava. Richard nunca brincava com nada. Eleanor enxugou a boca com o guardanapo, e foi aí que eu vi. O sorriso irônico, o leve levantar dos lábios que ela nem tentou esconder. Nós nunca gostamos de você mesmo, disse ela, com a voz carregada de uma satisfação que me gelou o sangue. Richard só casou com você porque você engravidou. Mas Jeremy já é grande o suficiente. Ele não precisa mais de você. Olhei para o meu filho. O garfo dele tinha parado a meio caminho da boca. A batata caiu de volta no prato. O rosto dele ficou branco, depois vermelho, e por fim um tom de roxo perigoso que eu nunca tinha visto antes. Que diabos! Ele explodiu, levantando-se tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Que diabos há de errado com vocês? Jeremy, cuidado com a linguagem, disse Richard automaticamente. Mas nosso filho não estava ouvindo. Ela salvou sua vida. Ele apontou para Eleanor, a mão tremendo de raiva. Ela doou um rim para você. Ela passou por uma cirurgia, faltou ao trabalho, sentiu dores por semanas. E é assim que você a retribui? Sente-se, ordenou Richard, usando sua voz de advogado. Aquela que lhe rendera a sociedade em seu escritório. Aquela que geralmente fazia todos na sala se calarem. Mas Jeremy não era como qualquer um. Não, disse meu filho, e naquele momento eu me vi nele. A mesma espinha dorsal de aço que eu havia escondido por tantos anos. Eu não vou me sentar e não vou ficar calado enquanto você faz isso com a minha mãe. Eleanor riu. Riu mesmo. Ah, por favor, ele deveria ser grato. Richard já está sendo mais do que generoso com o acordo. Ela fica com o carro e daremos a ela 6 meses para encontrar outro lugar para morar. Fique com o carro. Encontre outro lugar para morar. As palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu olhava ao redor da sala de jantar. Para as paredes que eu mesma pintei, as cortinas que costurei, os quadros que pendurei. Esta era a minha casa. Eu a havia transformado no que era. Cada canto carregava o meu toque, o meu cuidado, o meu amor. Mãe, Jeremy estava ao meu lado agora, com a mão no meu ombro. Mãe, diga alguma coisa. Mas eu não conseguia falar. Minha garganta havia se fechado. E tudo o que eu podia fazer era encarar o homem que eu amei, o homem com quem construí uma vida, o homem cuja mãe eu salvei. Ele nem sequer conseguia olhar para mim. Estava cortando o assado como se fosse um jantar qualquer, como se não tivesse acabado de destruir tudo. Tem mais alguém, não é? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. A faca de Richard hesitou. Apenas por um segundo, mas foi o suficiente. O nome dela é Verônica, disse ele em voz baixa. Ela é assistente jurídica no escritório. Estamos nos vendo há cerca de 1 ano. 1 ano. Enquanto eu levava a mãe dele para a diálise, enquanto eu fazia exames para ver se podia doar sangue, enquanto eu me recuperava de uma cirurgia importante. Ele estava com outra pessoa. Você esperou, eu disse lentamente, a compreensão surgindo como um amanhecer frio. Você esperou até depois da cirurgia, até depois que eu doasse meu rim para ela. Nenhum dos dois negou. Jeremy emitiu um som como o de um animal ferido. Vocês a usaram. Vocês dois a usaram. Fizemos o que tínhamos que fazer, disse Eleanor com ar formal. Eu precisava de um rim e ela era compatível. Teria sido uma tolice me divorciar antes do transplante. E se ela tivesse se recusado a doar por despeito? O quarto ficou em completo silêncio. Até o relógio na parede pareceu parar de funcionar. Levantei-me lentamente com a mão pressionada sobre a cicatriz que ainda doía quando me movia muito depressa. 6 semanas após a cirurgia, e eu ainda estava me recuperando, ainda fraca. Eles já esperavam por isso. Preciso de ar, eu disse. Não faça drama, suspirou Richard. Apenas assine os papéis e todos poderemos seguir em frente com nossas vidas. Saí da sala de jantar sem assinar nada. Atrás de mim, ouvi a voz de Jeremy baixa e ameaçadora. Vocês vão se arrepender disso, disse ele. Vocês dois não têm ideia de quem minha mãe realmente é, do que ela é capaz. Eleanor riu novamente. Ah, por favor, o que ela vai fazer? Ela não é ninguém. Uma dona de casa glorificada que cria logotipos para pequenas empresas. Ela não tem dinheiro, não tem contatos, não tem poder. Nós temos todas as cartas na mão. Fiquei parada no corredor, ouvindo. Que pensassem isso. Que acreditassem que eu era fraca, derrotada, destruída.
Eles não faziam ideia das contas que Richard desconhecia, das propriedades em meu nome de solteira, das conexões que eu mantinha desde antes de me dedicar integralmente ao papel de esposa e mãe devotada. Mas, o mais importante, eles não faziam ideia do que Jeremy e eu tínhamos descoberto 3 semanas atrás. O que encontramos no quarto de Eleanor enquanto ela estava em uma consulta médica. O que documentamos, registramos e guardamos em segurança. Toquei minha cicatriz novamente. Doeu, mas a dor era apenas mais uma professora. E eu tinha aprendido tanto com a dor ultimamente. Jeremy, chamei baixinho. Venha me ajudar com uma coisa na garagem. Meu filho apareceu imediatamente com o rosto ainda vermelho de raiva. Mãe, não podemos deixar que eles entrem. SHHH, eu disse, puxando-o para perto. Lembra do que conversamos sobre ter paciência? Seus olhos se arregalaram em compreensão. Você quer dizer amanhã? Eu sussurrei. Começamos amanhã, mas esta noite vamos deixá-los pensar que já ganharam. Ele assentiu lentamente e eu vi de novo. Aquele lampejo de perigo em seus olhos. Meu garoto, meu protetor. Eles cometeram um erro ao pensar que ele os escolheria em vez de mim. O que você precisa que eu faça? Perguntou ele. Volte lá. Finja estar chateado, mas que aceite a situação. Deixe que eles acreditem que você está do lado deles, ou pelo menos neutro. Você consegue fazer isso? Sou seu filho, disse ele simplesmente. Posso fazer qualquer coisa por você. Dei um beijo na testa dele, inalando o cheiro do seu shampoo. Ainda meu bebê, mesmo aos 15 anos. Então vamos dar a eles a apresentação de suas vidas. 3 semanas antes do jantar. Eu não tinha a intenção de encontrá-lo. Estava apenas procurando o cartão do plano de saúde da Eleanor para levar à consulta. Ela me pediu para pegá-lo na caixa de joias enquanto terminava de se arrumar. Um pedido tão simples. Uma nora tão confiável. O porta-joias era antigo, passado de geração em geração na família de Richard. Eu sempre o admirei, o brilho da madeira, o pequeno cadeado de latão que era mais decorativo do que funcional. Eleanor o guardava em sua comoda, geralmente trancado, mas hoje estava aberto. Levantei a bandeja superior, procurando o cartão em meio ao emaranhado de colares e anéis. Foi então que vi a borda de uma fotografia escondida sob o forro de veludo. Curiosa, puxei a ponto. Era o Richard, mas não o Richard de hoje. Isso foi há uns 5 anos, a julgar pelo corte de cabelo. Ele estava ao lado de uma mulher que eu não reconheci, com o braço em volta da cintura dela de um jeito definitivamente pouco profissional. Mas não foi isso que me fez gelar o sangue. Foi a criança entre eles. Uma menininha talvez de 3 anos com os característicos olhos verdes e queixo pontudo de Richard. Mãe. Me virei e vi Jeremy na porta, chegando da escola com uma febre que agora eu suspeitava que ele tivesse fingido. O que foi? Perguntou ele, se aproximando. Eu devia ter escondido. Devia ter devolvido e fingido que nunca tinha visto. Mas minhas mãos estavam tremendo demais. Jeremy pegou a foto da minha mão com os olhos arregalados. É o papai? Quem é a criança? Antes que eu pudesse responder, ouvimos a voz de Eleanor vinda do corredor. Você encontrou, querida? Só um minuto, respondi, com a voz surpreendentemente firme. Peguei o cartão do plano de saúde da Eleanor na bandeja e comecei a guardar a foto, mas Jeremy me interrompeu. Espere, sussurrou ele. Pegou o celular e tirou uma foto da imagem. Precisamos saber mais. Ele tinha razão. Precisávamos mesmo saber mais. E nas 3 semanas seguintes, descobrimos tudo. O nome da mulher era Veronica Summers. A criança se chamava ela. Richard vinha pagando pensão alimentícia por meio de uma empresa de fachada havia 4 anos. Dinheiro desviado de contas que ele achava que eu desconhecia. Mas eu sabia. Sempre soube. Só não sabia para que era o dinheiro. Jeremy se mostrou surpreendentemente bom em investigação. Talvez fossem todos aqueles romances policiais que ele lia. Ou talvez fossem as habilidades em informática que ele herdou do meu irmão, aquele que trabalhava com segurança cibernética. Em poucos dias, ele encontrou as contas de mídia social de Verônica, os registros da pré-escola de ela e até o apartamento que Richard havia alugado para elas. Por que ele simplesmente não se divorciou de você anos atrás? Perguntou Jeremy certa noite enquanto estávamos sentados no meu carro em frente ao prédio de Verônica, observando o BMW de Richard entrar na garagem. Sua avó, eu disse simplesmente. Ela controla o fundo fiduciário. Richard só terá acesso total quando ela morrer ou se ela aprovar. E Eleanor jamais aprovaria que ele me deixasse pela assistente jurídica dele. Seria um escândalo para os amigos dela da alta sociedade. Então, ele estava esperando ela morrer. Dei uma risada amarga. Doença renal geralmente é fatal sem tratamento.
Ele provavelmente achava que tinha 1 ou 2 anos de vida, no máximo. Mas aí você se ofereceu para fazer o teste e eu era compatível. Toquei na minha lateral, onde a incisão ainda estava cicatrizando. Eles não podiam recusar sem parecerem suspeitos, mas também não podiam me deixar ficar depois. Não quando a Verônica estava ficando impaciente. Jeremy ficou em silêncio por um longo momento. Vamos destruí-los, não é? Olhei para meu filho, meu lindo e brilhante menino, que esteve ao meu lado durante tudo isso. Você acha que isso me torna uma pessoa ruim? Acho que isso os torna humanos, disse ele. E acho que eles merecem tudo o que lhes acontecer. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas evidências, eu poderia simplesmente ter aceitado o divórcio. Poderia ter recebido o acordo e ido embora. Se eles não tivessem sido tão cruéis, se não tivessem jogado isso na minha cara durante o jantar, enquanto eu preparava o assado com tanto carinho 6 semanas depois de ter doado um rim para Eleanor. Foi aí que eu soube que eles precisavam pagar. Não apenas financeiramente, mas completamente e absolutamente. Eu queria que eles perdessem tudo, da mesma forma que tentaram me fazer perder tudo. E Jeremy, meu aliado inesperado, estava pronto para me ajudar a fazer isso. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com uma clareza perfeita. A dor havia se cristalizado em propósito e o propósito em plano. Richard já tinha saído para o trabalho, levando a mãe a uma consulta de acompanhamento no caminho. A casa estava silenciosa, exceto pelos passos de Jeremy em seu quarto no andar de cima. Fiz café e abri meu laptop. Em primeiro lugar, a advogada. Não qualquer advogada, mas Susan Sebastian. Tínhamos estudado juntas na faculdade antes de ela se tornar uma das advogadas de divórcio mais implacáveis da cidade. Antes de eu me afundar na maternidade suburbana. Mas ela ainda se lembrava de mim. Ainda se lembrava da garota que a ajudara a passar em química orgânica, que segurava seu cabelo nas festas, que guardava seus segredos. Julia? Sua voz soou aguda de surpresa quando ela atendeu minha ligação. É você mesmo? Preciso da sua ajuda, Sui. Vou liberar minha manhã. Quando cheguei ao escritório dela, ela já havia reunido registros de imóveis, demonstrativos financeiros e uma avaliação preliminar da minha situação. Susan não apenas praticava o direito, ela travava uma guerra contra ele. A casa está apenas em seu nome, disse ela, deslizando os documentos sobre sua mesa de mogno. Herdada de sua tia, correto? Nunca foi refinanciada após o casamento. Richard queria, mas eu sempre arranjava desculpas para adiar. Ela sorriu como um tubarão farejando sangue. Garota esperta. O que mais ele não sabe? Contei a ela sobre as contas de investimento que minha avó havia me deixado, escondidas sob meu nome de solteira. O trabalho freelance que eu vinha fazendo para grandes empresas por meio de uma LLC da qual Richard não sabia nada. O depósito cheio de provas que eu vinha colecionando há anos, por precaução. Você estava se preparando para isso, observou Susan. Eu esperava nunca precisar disso, corrigi. Mas minha mãe sempre dizia para ter um plano B. E a doação de rim. Mostrei a ela os registros médicos, os formulários de consentimento, as mensagens de texto da Eleanor implorando para que eu fizesse o teste. A expressão de Susan escureceu. Eles esperaram até depois da sua doação para entregar a intimação. 6 semanas depois. Ela recostou-se na cadeira com os dedos entrelaçados. Isso é crueldade calculada. Um juiz não vai gostar disso. Principalmente a juíza Martinez. Ela preza muitos valores familiares e a ética médica. Vou garantir que isso chegue à pauta dela. Tem mais, eu disse, e mostrei a ela a foto que Jeremy havia encontrado. Contei a ela sobre Verônica, sobre ela, sobre o apartamento secreto e a empresa de fachada. Susan deu uma risada. Ah, isso é lindo. Bens ocultos, adultério, fraude e a mãe sabia. Ela sabia de tudo. Eu tenho gravações. As sobrancelhas dela se ergueram. Gravações? Peguei meu celular e reproduzi um dos vídeos que Jeremy havia gravado secretamente. Eleanor e Richard discutiam o cronograma do divórcio, certificando-se de que fosse tempo suficiente após a cirurgia para que eu não pudesse alegar coação, mas logo em seguida para que eu não tivesse tempo de me recuperar totalmente e lutar contra isso. Seu filho gravou isso? Ele está gravando tudo há 3 semanas, desde que descobrimos sobre a Verônica. Susan se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Julia, com essas provas posso destruí-los. Mas você está preparada para isso? Uma vez que começarmos, não haverá volta. Eles levaram meu rim e tentaram me descartar como lixo, eu disse baixinho. Usaram meu amor pela minha família contra mim. Fizeram meu filho assistir ao pai trair a mãe. Sim, estou preparada.
Ela se virou para mim, e por um instante vi a garota que eu conhecera na faculdade. Aquela que fora traída pelo primeiro marido e transformará essa dor em uma carreira dedicada a proteger os outros. Então vamos começar, disse ela. Mas primeiro, precisamos garantir os bens. Richard provavelmente já está movimentando dinheiro. Ele era. Mas Richard cometeu um erro crucial. Ele me ensinou todas as suas senhas ao longo dos anos para emergências. E ele era péssimo em trocá-las. Naquela tarde, enquanto Richard estava no trabalho, documentei sistematicamente cada conta, cada ativo, cada centavo. Encontrei mais do que esperava. Contas offshore, imóveis de investimento que ele havia escondido, e o mais incriminador de tudo, e-mails entre ele e Verônica que datavam de 3 anos atrás. Nenhum. Jeremy respondeu, com os dedos deslizando rapidamente pelo teclado do laptop. Mãe, olha isso. Ele disse, virando a tela na minha direção. Era a conta de e-mail da Eleanor. Meu filho brilhante tinha conseguido acesso de alguma forma. Como você fez isso? Ela salvou a senha no tablet dela. Aquele que eu configurei para ela mês passado. Ele sorriu. Ela anda trocando e-mails com uma tal de Margaret sobre o divórcio. Olha só o que ela escreveu. Li o e-mail com o estômago embrulhado. Finalmente me livrei daquela mulher patética. Acredita que ela caiu direitinho nessa história de emergência familiar? Como se eu fosse considerá-la família de verdade. O rim foi só um bônus. Agora vou viver o suficiente para ver o Richard com alguém que faça jus ao nosso nome. Baixe tudo, eu disse a ele. Cada e-mail, cada mensagem, cada foto. Enquanto os arquivos eram transferidos, liguei para Susan. Como você se sente em relação às acusações de fraude além do divórcio? Estou ouvindo. Expliquei sobre os e-mails, a conspiração entre Richard e Eleanor para me enganar e me fazer doar o rim. Isso é fraude médica, disse Susan lentamente. Obter uma doação de órgãos sob falsos pretextos. Isso é crime, não apenas civil. Podemos provar isso com esses e-mails e gravações? Com certeza, Julia. Isso não se trata apenas de divórcio. Isso pode significar prisão para os dois. Olhei para Jeremy, que me observava atentamente. Faça isso, eu disse. Arquive tudo. Richard não percebeu que algo estava errado por 3 dias. Ele ia trabalhar, chegava tarde em casa e me evitava como sempre. Eleanor continuou morando na minha casa, comendo minha comida, usando meu rim para filtrar o sangue e ainda por cima, dando um sorrisinho irônico sempre que nossos caminhos se cruzavam. No 4º dia, o mundo de Richard começou a desmoronar. Tudo começou quando seus cartões de crédito foram recusados durante o almoço com clientes. Depois, seu cartão de acesso parou de funcionar no escritório. Quando ele chegou ao banco para exigir respostas, Susan já havia bloqueado todos os nossos bens em comum enquanto aguardava o resultado da investigação do divórcio. Ele chegou em casa furioso, batendo a porta com tanta força que os quadros chacoalharam nas paredes. O que você fez? Gritou ele, me encontrando tranquilamente trabalhando no meu laptop na cozinha. Protegi meus bens, respondi sem levantar a cabeça. Meu advogado me aconselhou a bloquear as contas conjuntas até que possamos dividi-las adequadamente. Seu advogado? O rosto dele estava roxo. Você não precisava de um advogado. Os documentos eram padrão. Tudo o que você tinha que fazer era assinar. Por que eu assinaria algo sem representação legal? Você me ensinou isso. Lembre-se, nunca assine nada sem ler primeiro. Nunca proceda sem um advogado. Ele pegou o laptop e eu deixei. Não havia nada nele que ele pudesse usar. Tudo que era importante estava criptografado e com backup em 3 locais diferentes. Isso é obra da Susan Sebastian. Ele cuspiu as palavras, reconhecendo o cabeçalho do escritório de advocacia na tela. Como você pode bancá-la? Acontece que eu tenho mais recursos do que você imaginava, eu disse com suavidade. Engraçado como, em 15 anos de casamento, você nunca me conheceu de verdade. Eleanor apareceu na porta com o rosto pálido. Richard, o que está acontecendo? Meu cartão de crédito foi recusado na farmácia. Mamãe está sendo vingativa, disse ele a ela. Mas isso não vai durar. Vou ligar para o juiz Harrison. Ele me deve um favor. O juiz Harrison se aposentou no mês passado, informei-o. Nosso caso foi designado à juíza Martinez. Susan disse que está muito interessada nas circunstâncias da nossa separação. O rosto de Richard empalideceu. Todos conheciam a juíza Martinez. Ela era famosa por 3 coisas: proteger mulheres em processos de divórcio, aplicar sentenças severas por fraude e destruir completamente homens que abandonavam suas famílias. Você não pode provar nada, disse Eleanor, mas sua voz tremia. Jeremy entrou então, com fones de ouvido, fingindo não notar a tensão. Pegou uma maçã do balcão e deu uma mordida.
Ah, pai! Alguém do seu escritório ligou, disse algo sobre uma auditoria de emergência, e uma tal de Verônica está procurando por você. Ela parecia chateada. O telefone de Richard começou a tocar, depois o de Eleanor e em seguida o telefone fixo. Ninguém atendeu. Você provavelmente deveria levar esses sugere. Parece importante. Richard pegou o celular e saiu. Conseguíamos ouvir sua voz se elevando em pânico vinda da garagem. Eleanor olhou fixamente para mim, e pela primeira vez desde que a conheci, pareceu assustada. O que você fez? Sussurrou ela. Nada comparado ao que você me fez, respondi. Mas a noite ainda é uma criança. Ela fugiu para o quarto. Jeremy e eu sentamos no balcão da cozinha, dividindo a maçã dele em um silêncio agradável. O perito contábil encontrou a empresa de fachada, disse ele em voz baixa. Susan acabou de mandar uma mensagem e escondeu $300 mil dos bens do casal enquanto pagava pela amante dele e pelo filho secreto. Fiz um cálculo rápido. No nosso estado, ocultar bens significa que ele os perderá integralmente para a parte lesada. Eu mais as multas. A casa já é minha, pensei. O plano de aposentadoria dele será dividido, mas com os bens ocultos. Você vai ficar bem, mãe. Mais do que bem. Richard voltou furioso com o celular na mão. Verônica está sendo despejada. Você mandou despejá-la. Eu não fiz nada, disse sinceramente. Mas quando o perito contábil alertou o tribunal sobre a fraude, eles congelaram todos os bens relacionados ao caso, incluindo o apartamento que você alugava por meio da empresa de fachada, aquele que você vinha pagando com dinheiro do casal. Essa é a casa da minha filha. Jeremy levantou-se lentamente. Você tem uma filha? O silêncio era ensurdecedor. Richard percebeu o que acabará de admitir na frente de seu filho. Seu filho legítimo, que até aquele momento não sabia da existência de sua meia-irmã. Meu filho era um ator melhor do que eu imaginava. A dor em seu rosto parecia tão real que até eu quase acreditei. Como você pôde? Sussurrou Jeremy. Como você pôde fazer isso conosco? Jeremy, filho. É complicado. Não. Jeremy recuou. Você me fez mentir para a mamãe por anos. Toda vez que você dizia que ia trabalhar até tarde, eu acreditava. Toda vez que você perdia meus jogos por causa de jantares com clientes, eu te defendia, e você tinha outra família. Não é assim. Então, como é? A voz de Jeremy falhou perfeitamente. Me diga como é que está tudo bem você ter traído a mamãe, ter um filho secreto e depois se divorciar dela depois que ela salvou a vida da vovó. Eleanor tentou intervir. Jeremy, querido, seu pai. Não. Ele se virou para ela e o veneno em sua voz agora era real, você sabia. Você sabia de tudo e mesmo assim deixou a mamãe doar o rim. Você a usou. Ela era a pessoa certa, disse Eleanor com a voz fraca. Você precisava de alguém para descartar depois, concluiu Jeremy. Meu Deus, vocês dois são monstros. Ele saiu furioso, batendo a porta com tanta força que a casa tremeu. Richard foi atrás dele, mas eu fiquei bloqueando seu caminho. Não se atreva, eu disse baixinho. Você já o magoou o suficiente. Ele é meu filho. Sim, concordei. E ele acabou de descobrir que o pai é um mentiroso, um trapaceiro e uma fraude. Dê espaço a ele. O telefone de Richard tocou novamente. Desta vez, ele atendeu. O que você quer dizer com suspenso enquanto aguarda a investigação? Sua voz subiu uma oitava. Os sócios não podem. Eu sou um sócio. Mas aparentemente eles podiam e tinham feito isso. O sócio-gerente havia recebido cópias de documentos interessantes naquela manhã. E-mails mostrando que Richard estava usando recursos da empresa para seu caso extraconjugal, cobrando horas de clientes enquanto se encontrava com Verônica, usando o cartão da empresa para jantares e hotéis. Susan tinha sido minuciosa. Richard afundou em uma cadeira com o rosto pálido. Isso é destruição de propriedade. Difamação. Vou processar. Com que dinheiro? Perguntei. E qual advogado? Todo advogado decente da cidade conhece a Susan. Eles não aceitariam um caso contra ela. Não um tão obviamente perdido. Eleanor apareceu na porta, segurando o celular. O clube de campo ligou. Estão revisando nossa associação. Algo sobre cláusulas morais e investigações criminais. Criminoso. Richard ergueu a cabeça bruscamente. Eu sorri docemente. Eu não mencionei que o Ministério Público está muito interessado no aspecto da fraude. Especificamente na obtenção de doação de órgãos por meio de falsas alegações e conspiração? Acontece que isso é crime. A semana seguinte foi uma sinfonia de destruição, cada dia trazendo um novo movimento na queda de Richard e Eleanor. Na segunda-feira, o clube de campo revogou oficialmente a filiação delas. Todo o círculo social de Eleanor lhe virou as costas da noite para o dia.
As mesmas mulheres que almoçavam com ela há décadas de repente, pararam de atender suas ligações. Na terça-feira, os sócios de Richard votaram por sua expulsão da firma. 15 anos construindo sua carreira, tudo perdido. Deram a ele uma escolha: sair discretamente com uma indenização mínima ou contestar a decisão e tornar tudo público. Na quarta-feira, Verônica foi presa por fraude. Descobriu-se que ela também estava desviando dinheiro da empresa com a ajuda involuntária de Richard. Ela confessou tudo para a polícia, jogando Richard aos leões em todas as situações possíveis. Na quinta-feira, o Conselho Médico abriu uma investigação sobre a doação de rim após receber uma denúncia anônima sobre coerção e fraude. O médico de Eleanor ficou horrorizado ao saber a verdade. Na sexta-feira, a notícia vazou de alguma forma, e honestamente eu não tive nada a ver com isso. Um repórter ficou sabendo da história. Advogado local se divorcia da esposa após doação secreta de rim para a mãe, foi manchete no noticiário da noite. No sábado, Richard estava implorando. Ele apareceu na porta do meu quarto às 3 horas da manhã, desgrenhado e cheirando a uísque. Júlia, por favor, podemos resolver isso. Sentei-me na cama, puxando o roupão para me cobrir. Não há nada para resolver. Você me entregou os papéis do divórcio, lembra? Durante um jantar com carne assada. Foi um erro. Mamãe me pressionou. Verônica estava ameaçando contar a verdade. Ele estremeceu. Levar ela e desaparecer. Ela disse que se eu não a deixasse, ela se certificaria de que eu nunca mais visse minha filha. Então, você os escolheu? Eu escolhi meu filho. E quanto ao nosso filho? Perguntei baixinho. E quanto a Jeremy? Você pensou nele? Os ombros de Richard caíram. Pensei que ele fosse entender. Pensei que eventualmente eu conseguiria fazê-lo entender. Entendeu? O quê? Que você é uma mentirosa que traiu a mãe dele, que valorizava mais sua família secreta do que a verdadeira. Você nunca deveria ter descoberto sobre eles. Eu ri, mas não havia graça nenhuma. Essa é a sua defesa. Que você é péssimo em enganar. Eu te amei um dia, disse ele, desesperado. Quando nos casamos eu te amei, mas não o suficiente. Nunca o suficiente. Ele se aproximou, e eu pude ver o desespero em seus olhos. Por favor, dispensem os advogados. Eu lhes darei tudo o que quiserem no divórcio. Só parem com a investigação criminal. Estão falando em me acusar de conspiração para cometer fraude médica. Eu posso ir para a prisão. Você deveria ter pensado nisso antes. Minha mãe pode perder o rim. Disseram que se for comprovado que ela o obteve de forma fraudulenta, ela poderá ser removida de todas as listas de transplantes para sempre. Seria uma sentença de morte. Toquei na minha cicatriz, aquela que ainda doía. Ela devia ter pensado nisso antes de dizer que nunca gostou de mim. Júlia, por favor. Sair. Mas ele não se mexeu. Em vez disso, segurou minhas mãos e caiu de joelhos ao lado da cama. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu fui fraco, estúpido e cruel. Mas por favor, não faça isso. Pense no Jeremy. Pense no que aconteceria com ele se o pai dele fosse preso. Jeremy sabe exatamente o que está acontecendo, eu disse, afastando minhas mãos. E ele me apoia completamente. Como se fosse combinado, Jeremy apareceu na porta com o celular na mão, gravando tudo. Pai, você precisa ir embora, disse ele calmamente. Jeremy. Richard olhou fixamente para o filho e depois para o telefone. Você está gravando isso? Agora eu gravo tudo, disse Jeremy. O advogado da minha mãe sugeriu isso para nossa proteção. Nossa equipe, minha mãe e eu, é a única família de verdade que me resta. As palavras atingiram Richard como golpes físicos. Ele cambaleou, levantando-se e olhando entre nós. Isso não acabou, disse ele, mas sua voz era oca. Sim, é isso mesmo, respondi. Seu advogado receberá os termos do acordo na segunda-feira. Sugiro que os aceite. Depois que ele saiu, Jeremy sentou-se na beirada da minha cama. Você está bem, mãe? Você está? Retruquei. Não deve ter sido fácil de ouvir. Ele ficou em silêncio por um momento. Sabe o que é pior? Fico pensando em todas as vezes que ele fez você se sentir mal por não contribuir financeiramente o suficiente. Lembra quando ele disse que seu trabalho freelancer era só um hobby? E o tempo todo ele estava roubando bens do casal para sustentar a amante. As pessoas mostram quem são, eu disse, abraçando-o. Só precisamos estar dispostos a enxergar isso. Eu te vejo, mãe, e você é a pessoa mais forte que eu conheço. O julgamento criminal começou 2 meses depois.
Richard e Eleanor sentaram-se à mesa dos réus, seus caros advogados incapazes de esconder o quão condenatórias eram as provas. Depus durante 3 horas, guiando o júri pela cronologia dos acontecimentos, o diagnóstico, a busca por um doador, os apelos emocionados de Eleanor para que eu fizesse o teste, a cirurgia, a recuperação e, por fim, os papéis do divórcio entregues durante o jantar. Susan me orientou muito bem. Mantenha a calma. Atenha-se aos fatos. Deixe as evidências falarem por si. E as evidências gritaram. E-mails entre Richard e Eleanor planejando o cronograma. As gravações que Jeremy havia feito. Os registros financeiros mostrando que a conspiração remontava a anos. Os formulários médicos que assinei, acreditando que estava salvando minha família, não permitindo minha própria traição. Senhora Winters, perguntou o promotor, por que a senhora concordou em doar um rim? Porque eu os amava, eu disse simplesmente. Eleanor era minha família. Eu não podia ficar parada e vê-la morrer quando tinha o poder de salvá-la. E como você se sente agora, sabendo que tudo foi uma manipulação? Olhei diretamente para Eleanor. Como se eu tivesse sido colhida, como se eu fosse gado, eles me mantiveram por perto apenas o tempo suficiente para obter o que precisavam. Eleanor não conseguia me encarar. O júri deliberou por apenas 2 horas. Culpado em todas as acusações. Richard foi condenado a 3 anos de prisão por fraude e conspiração. Com bom comportamento ele sairia em 18 meses. Sua licença para exercer a advocacia foi cassada permanentemente. A sentença de Eleanor foi mais leve, 2 anos de liberdade condicional e serviço comunitário. Mas a decisão da junta médica foi o que realmente a destruiu. Ela foi banida permanentemente de todas as listas de transplantes. O rim que eu lhe doei seria o último que ela receberia. Do lado de fora do tribunal, fomos cercados por repórteres. Jeremy permaneceu perto, protetor e firme ao meu lado. Senhora Winters, como se sente ao ver a justiça ser feita? Não me devolve o rim, eu disse. Mas me dá um fim a essa situação. Quais são seus próximos passos? Pensei no acordo que havia recebido, na casa que agora era totalmente minha, no novo começo que nos aguardava. Cura, eu disse. Apenas cura. 6 meses após o julgamento, eu estava parado na porta do que costumava ser o quarto de Eleanor. Estava vazio agora, aguardando sua transformação em meu novo escritório em casa. A própria mulher morava num pequeno apartamento do outro lado da cidade, tendo sido completamente abandonada por seus amigos da alta sociedade. A última notícia que tive foi que ela trabalhava meio período como recepcionista para se sustentar. O fundo fiduciário com o qual Richard contava estava congelado pelos tribunais devido a processos cíveis movidos pelo escritório de advocacia que ele fraudou. Jeremy estava na escola, prosperando de maneiras que nunca havia experimentado antes. Sem a presença tóxica de seu pai e avó, ele havia florescido. Tirava notas máximas, era capitão do time de debates e, surpreendentemente, tinha uma namorada que o adorava. Tem certeza de que quer pintá-lo de amarelo? Ele perguntou naquela manhã, olhando para as amostras de cores que eu havia escolhido. É a cor dos novos começos, eu lhe disse. Do sol depois da tempestade. Ele me abraçou naquele momento, mais alto do que eu agora, mas ainda meu bebê. Nós conseguimos, não é, mãe? Sim, fizemos. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Eu não esperava ninguém, mas quando abri a porta, encontrei uma jovem com olhos verdes familiares e queixo pontudo. A outra filha de Richard. Senhora Winters, disse ela nervosa. Eu sei quem você é, eu disse suavemente. Entre. Ela tinha 5 anos agora, agarrada a um ursinho de pelúcia e com um olhar perdido. Atrás dela estava uma assistente social. Desculpe incomodá-lo, disse a assistente social, mas você consta como parente mais próximo. Pesquei, confusa. Eu sou o quê? O Sr. Winters indicou você como contato de emergência para ela. Como ele está preso e a senhorita Summers também está cumprindo pena, precisamos encontrar um lar temporário para ela. Ele me listou. Não consegui esconder meu choque. Depois de tudo, a assistente social me entregou uma carta. A letra de Richard, trêmula, mas reconhecível. Júlia, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. Eu destruí nossa família, traí sua confiança e causei uma dor imensurável. Mas ela é inocente em tudo isso. Ela é apenas uma garotinha que perdeu tudo. Você foi a melhor mãe que Jeremy poderia ter pedido. Você é a única pessoa em quem confio para demonstrar esse tipo de amor a ela. Mesmo que seja só até eu sair daqui, por favor. Ela precisa de alguém bom na vida dela. Me desculpe por tudo, Richard. Olhei para a menina, vi Jeremy em seus olhos, vi a inocência presa no fogo cruzado da crueldade adulta. O que acontece se eu disser não? Perguntei à assistente social.
Acolhimento familiar. Ela apertou ainda mais o ursinho de pelúcia. Ela estava se esforçando tanto para ser corajosa. Aquela garotinha que não tinha feito nada de errado, a não ser nascer para os pais errados. Mãe, Jeremy tinha chegado mais cedo em casa e parou atrás de mim na porta. Ele olhou para ela e a reconheceu imediatamente. Ela é minha irmã, disse ele. Não era uma pergunta. Meia-irmã, corrigi automaticamente. Ele se ajoelhou para ficar na altura de ela. Oi, eu sou o Jeremy. Que urso legal. Qual é o nome dele? Senhor Buttons, ela sussurrou. O Senhor Buttons parece que precisa de uns biscoitos. A mamãe faz os melhores biscoitos. Quer nos ajudar a fazer alguns? Ela olhou para mim com incerteza. Você é minha mamãe agora? Meu coração se despedaçou. Aquela garotinha tinha perdido tudo. Sua mãe na prisão, seu pai também, sua casa destruída. Ela era dano colateral em uma guerra que nunca pediu. Eu sou a mãe do Jeremy, eu disse com cuidado. Mas você pode ficar conosco por um tempo, se quiser. A assistente social me entregou a papelada. É uma guarda temporária, apenas até que outras providências sejam tomadas. Mas ao ver Jeremy já de mãos dadas com ela, conduzindo-a para a cozinha enquanto tagarelavam sobre biscoitos de chocolate versus biscoitos de açúcar, eu soube que nada disso seria temporário. Richard havia retirado meu rim, mas sem querer, me deu outro filho para amar. A ironia não me passou despercebida. Passaram-se 3 anos. Ela agora me chamava de Mamãe Júlia, tinha seu próprio quarto pintado de roxo, por escolha própria, e seguia Jeremy para todo lado como uma sombra fiel. Ele tinha acabado de começar a faculdade aqui perto, recusando-se a ir para mais longe. Alguém precisa ajudar com a pequena, disse ele, bagunçando o cabelo de ela. Richard tinha sido libertado após 18 meses, mas nunca entrou com um pedido de guarda. Ele via ela em visitas supervisionadas uma vez por mês, parecendo cada vez mais grisalho e envelhecido. Ele havia conseguido um emprego como assistente jurídico. Irônico, considerando tudo. Víamos Eleanor ocasionalmente no supermercado ou no banco. O rim estava falhando novamente, a rejeição se instalando apesar dos medicamentos imunossupressores. Sem a possibilidade de outro transplante, seu tempo era limitado. Ela tentou entrar em contato uma vez, com uma carta cheia de desculpas e arrependimentos, mas eu a devolvi sem abrir. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mamãe Júlia, você pode me ajudar com o meu projeto da árvore genealógica? Perguntou ela certa noite, espalhando cartolinas sobre a mesa da cozinha. Claro, meu bem. Ela desenhou com cuidado, a língua para fora em sinal de concentração. No topo colocou Jeremy e eu, depois ela mesma. Então, após hesitar, acrescentou Richard ao lado, ligados por uma linha pontilhada. Está tudo bem? Perguntou ela ansiosa. A senhora Peterson diz que as árvores genealógicas servem para mostrar quem nos ama. Está perfeito, assegurei-lhe. Jeremy chegou do treino de basquete, suado e sorrindo. O que é perfeito? Nossa árvore genealógica, ela mostrou-lhe com orgulho. Olha, você está no topo, junto com a mamãe Júlia. Como deve ser, disse ele, dando-lhe um beijo na cabeça. Onde está o ramo incrível desta árvore genealógica? Mais tarde naquela noite, depois que ela adormeceu, Jeremy me encontrou na varanda observando o pôr do sol. Sabe o que eu percebi hoje? Disse ele, sentando-se ao meu lado. O que é isso? Nós vencemos. Não o processo judicial. Quer dizer, sim, isso também. Mas vencemos de verdade. Estamos felizes. Temos a ela. A casa é nossa. Você está arrasando com seu negócio de design. E papai e vovó, eles estão simplesmente vivendo. A vingança não deve ter um gosto doce, eu disse, embora entendesse o que ele queria dizer. Mas não é mais vingança, não é? É apenas a vida. Construímos algo melhor a partir das cinzas. Ele tinha razão. Meu negócio como freelancer explodiu depois do julgamento. Aparentemente, sobreviver a uma traição pública e vencer me tornou alguém que as pessoas queriam contratar. Ela é uma guerreira, diziam. Quero esse tipo de força na minha equipe. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Jeremy. De tudo que fizemos. Você? Ele pensou por um momento. Lamento que tenha sido necessário. Lamento que papai tenha se tornado quem ele era, mas as ações que tomamos. Nos protegemos. Conseguimos justiça e tiramos ela dessa situação. Ela é o presente inesperado. Eu concordei. Meu telefone vibrou. Era o número da Eleanor. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Júlia, sua voz era fraca e rouca. Estou no hospital. Ok. Estou morrendo. Não disse nada. O rim está falhando. Rejeição total. Estão dizendo que são dias, talvez uma semana. Sinto muito por isso. Ela riu, mas a risada logo se transformou em tosse.
Não, você não é. E não deveria ser. Eu não gostaria de estar no seu lugar. O que você quer, Eleanor? Pedir desculpas. Pedir desculpas de verdade. Não para meu próprio benefício. Sei que não tenho mais salvação, mas para o seu. Você me deu 3 anos a mais de vida. 3 anos que eu não merecia e passei-o sozinho, abandonado, enfrentando as consequências dos meus atos. Mas ainda assim foram 3 anos. Eleanor, não estou pedindo perdão. Estou apenas reconhecendo o que você fez. Mesmo sabendo quem eu era, você me deu um órgão. Esse é um tipo de bondade que não consigo compreender. Richard e eu pensávamos que isso te enfraqueceria, mas não enfraqueceu, não é? Te fortaleceu o suficiente para sobreviver a nós. Fiquei em silêncio por um longo momento. Obrigado por dizer isso. Cuide da ela. Ela tem sorte de ter você. Mais sorte do que ela jamais poderá imaginar. A ligação caiu. 3 dias depois, Eleanor também caiu. Estou parada na porta do que costumava ser minha casa, mas agora está diferente. Melhor. As paredes estão pintadas em cores quentes que ela e eu escolhemos juntas. As fotos nas paredes mostram nossa família de verdade. Jeremy se formando na faculdade. O primeiro dia de aula da ela. Nós 3 na praia no verão passado. Atrás de mim, portas de carro batem. Jeremy voltou da faculdade de Direito para o fim de semana. Ele trouxe sua noiva Sophie para nos conhecer melhor. Ele havia ligado mais cedo, com a voz trêmula de empolgação e nervosismo. Mãe, vou pedi-la em casamento neste fim de semana na casa onde reconstruímos tudo. Tudo bem? Mais do que bom. Perfeito. Ela passa por mim correndo com 10 anos, cheia de energia e pernas, e se atira em direção ao irmão. Jeremy. Eu entrei para o quadro de honra. Ele a pega e a gira. Claro que sim, gênia. Você é minha irmã. Sophie sorri para mim por cima das cabeças deles, e eu entendo por que Jeremy a ama. Ela olha para ele do mesmo jeito que eu olhava para Richard. Mas há algo mais ali. Respeito, igualdade e parceria. Senhora Winters, diz ela carinhosamente. Obrigada por me receber. Julia, por favor, e você será sempre bem-vinda. Richard chega 1 hora depois para seu jantar mensal com ela. Ele parece mais velho, mais grisalho, menor, de alguma forma. A prisão e a desgraça haviam esculpido em seu rosto linhas que jamais desapareceriam. Ele traz comida chinesa para a viagem, a favorita de ela, e senta-se em silêncio à mesa que outrora foi palco de sua traição. A casa está bonita, diz ele com cautela. Parece que estamos em casa. Corrigi. Ele acena com a cabeça. Observa ela conversando com Sophie sobre seu projeto de ciências. Observa Jeremy ajudá-la com os AX. Você se saiu bem, Julia, com as duas. Contudo, fizemos o que tínhamos que fazer. Não, diz ele em voz baixa. Você fez mais do que isso. Você poderia ter me abandonado. Poderia ter envenenado Jeremy contra mim completamente. Poderia ter me destruído ainda mais completamente do que fez. Mas você não fez isso. Fiz o que era certo para as 2 crianças. Ele enfia a mão no bolso e tira um envelope. Tenho economizado. Não é muito, mas quero contribuir para o fundo universitário da Ela. E isto? Ele tira um segundo envelope. Isto é para Jeremy, para a faculdade de Direito. Richard. Por favor, deixe-me fazer esta única coisa direito. Eu pego os envelopes. Obrigada. Depois do jantar, depois que Richard sai com a promessa de levar ela ao Museu de Ciências no mês que vem, depois que Sophie e Jeremy desaparecem para um passeio onde eu sei que ele vai pedi-la em casamento perto do jardim que plantei sobre as cinzas de Eleanor, ela deixou instruções para que eu as espalhasse. Uma ironia final. Ela e eu sentamos na varanda. Mamãe Julia, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Meu pai fez alguma coisa ruim com você, não fez? Antes de eu vir morar aqui. Penso bem antes de falar. Ele fez algumas escolhas ruins que magoaram nossa família. Mas você me deixou ficar mesmo assim. Você não foi responsável pelas escolhas dele. Você é uma pessoa independente, e você é maravilhosa. Ela se encosta em mim, e eu sinto a dor familiar da minha cicatriz. Ela nunca desaparece completamente, essa lembrança do que eu dei e do que me foi tirado. Mas sentada aqui com ela ao meu lado e a risada de Jeremy vindo do jardim, percebi algo. Levaram meu rim, mas meu coração ficou. Tentaram me destruir, mas me tornei indestrutível. Pensaram que estavam me descartando como lixo, mas me transformei em um tesouro. Mamãe Julia. Sim, querida. Eu te amo. Eu também te amo. Jeremy e Sophie voltam, a mão dela ostentando um anel que reflete a luz da varanda. Nossos olhares se cruzam e eu vejo meu filho, o homem que ele se tornou, o advogado que ele será, o marido e pai que ele se tornará. Nada parecido com Richard. Tudo o que eu esperava.
Mãe, diz ele, puxando Sophie para perto. Temos algo para te contar. Eu sorrio, me levanto e os abraço. Bem-vinda à família, Sophie. Ela dá um gritinho, junta-se ao abraço, e ficamos ali parados, nós 4. Uma família construída não sobre a traição, mas sobre as suas cinzas. Mais forte por ter sido quebrada, inteira por ter sido marcada. A cicatriz no meu abdômen lateja como sempre lateja quando sinto algo profundo. Mas agora entendo que não é dor. É uma prova. Prova de que sobrevivi. Prova de que, às vezes, a melhor vingança não é a destruição. É a ressurreição. É pegar aquilo que eles planejaram para o mal e transformar em algo belo. É criar os filhos deles para serem melhores do que eles jamais foram. É encontrar felicidade nas ruínas da crueldade deles. É viver bem, plenamente e sem eles. Vamos lá, digo, conduzindo minha família para dentro. Vamos comemorar. A porta se fecha atrás de nós, bloqueando o passado e selando o nosso futuro. A casa que testemunhou a traição agora abriga o triunfo. A mesa onde os papéis do divórcio foram entregues agora é palco de celebrações de noivado. Eu, a mulher que eles pensavam que não era nada, que eles nunca realmente conheceram. Sou tudo que eles jamais suspeitaram que eu pudesse ser. Sou inquebrável. Sou vitoriosa. Estou em casa.